A dona Patrocínio investiu, então, na educação dele, né? Muito rica. Não fez muita diferença financeira para ela, não, porque ela tinha muito dinheiro. E aí, terminando, então, né? Esse período, já na fase adulta e nesse primeiro trecho do livro, conta que o Teodorico foi para Coimbra estudar direito, né? Ele foi lá fazer faculdade, né? Foi lá fazer direito, foi fazer faculdade. Ah, uma coisa importante, gente, a história, né, se passa de fato em Portugal. Então, o primeiro contato que a gente tem é com Lisboa, em relação ao espaço, que é onde o Teodorico vive a infância dele, onde a dona Patrocínio mora, e aí depois, num segundo momento, ele vai para Coimbra, também em Portugal, né, para estudar. E aí, o que acontece? Lá ele vive, gente, uma vida muito mundana, muito contrária do que a dona Patrocínio prega como uma coisa ideal. Inclusive, se ela descobrisse que lá que ele se comportava desse jeito, ela mandava ele embora de casa, né? E aí conta a história do Xavier, que era um sobrinho do Comendador Godinho também, né? Que era lá o tio da Tite e que deixou a herança para ela, né? E o Xavier, ele era casado com uma espanhola, ele vivia numa pobreza, passava muita dificuldade. E aí ele pediu ajuda, né? Ele descobriu que o Teodorico lá nessa fase da vida dele, estava lá em Coimbra. O Xavier também estava por lá, descobriu que o Teodorico era, então, o sobrinho da dona Patrocínio, muito querido por ela, muito querido entre aspas, né, gente? Que a dona Patrocínio não tinha muito essa relação de amor, né, de cuidado. Ela mantinha o Teodorico ali vivendo bem, mas não tinha essa afetividade, né? E aí o Xavier, que passava muita necessidade, pediu ajuda pro Teodorico e falou assim, ó, cara, me dá uma ajuda aí, porque fala lá com a dona Patrocínio, pede pra Tite me dar uma ajuda, tô passando muita necessidade. E aí quando ele, numa das vezes que ele voltava pra casa, né, porque, claro, ele passou o período de faculdade morando lá em Coimbra, mas nos fins de semana, uma vez por mês, ele voltava pra casa, e aí ele decidiu falar com a Tite de verdade, falar, Tite, olha, dá uma ajuda pro Xavier. E ela falou, Deus que me livre, aquele cara vivendo daquelas condições mundanas daquele jeito, aquilo é castigo, né? Ele deveria mesmo viver daquele jeito, naquela pobreza, por não ser temente a Deus. Então, por ele se meter com saias, ela fala, não, ele se mete com saias, ou seja, com mulheres, né, enfim, tem toda uma vida mundana ali, vive no pecado, então ele merece mesmo aquele sofrimento. E aí ela se recusa a ajudar o Xavier, mesmo ela tendo muito dinheiro, porque ela acredita que ele vive daquela forma e aquela forma é errada. Então aqui a gente já consegue perceber algumas características que é principalmente a hipocrisia, né? Ela não é uma mulher temente a Deus, a igreja, né? Ela não deveria, inclusive, propagar o amor. Ela é tão amarga, né? Ela com tanto dinheiro não podia ajudar uma pessoa que estava passando necessidade, inclusive era praticamente da família, né? Então esse é um trecho importante. E aí, gente, uma coisa que eu queria esclarecer é que nesse período aqui, né, enquanto ele estava lá na faculdade, ele vivia em prostíbulo, ele bebia, ele fumava, ele fazia o que ele quisesse, depois mandava cartas para Tite falando, olha, a minha vida, a minha devoção está cada vez maior, hoje mesmo fui à missa e fiz isso, aquilo, e blá, 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 blá. Então ficava enchendo a cabeça da Tite contando de como ele era santo, né? Claro que tudo mentira, né, gente? Um hipócrita. E aí ele conheceu a Adélia. Na verdade, não é que a Adélia era uma prostituta. A Adélia era uma amiga de um dos amigos dele lá da faculdade também. E aí ele voltou a morar com a Tite, mas ele conheceu a Adélia e queria manter ali contato com ela, né? Na verdade, a relação deles era estritamente carnal, né? O Teodorico se envolveu com ela, ele gostava dela, mas não de amar, né? Porque aqui a gente tá falando de um cara que o tempo todo procura por mulher. O que é bem irônico, porque ao mesmo tempo que ele sustenta para a tia a visão de que ele mantinha uma imagem ali, né? Ele sustentava a imagem para a tia de que ele era um cara santo da igreja e tudo mais, e aí tava correndo atrás de saia, que era o que a tia condenava. Então, ele se envolveu com a Adélia, que não era uma prostituta, ela era uma amiga de um amigo dele da faculdade, mas ela era uma mulher assim, que vivia mesmo sendo sustentada, ela estava sempre trocando, né, de parceiro ali. Não fica claro que ela era uma prostituta
no texto, né, na obra, mas ele se envolve com várias outras prostitutas. Isso era comum, ele ia nos prostíbulos e tudo mais, sem deixar, claro, a dona Patrocínio imaginar. E aí, gente, o que acontece? Depois que ele voltou para casa, ainda na fase adulta, né, ele volta para Lisboa, para morar com a dona Patrocínio de novo, porque ele já tinha terminado lá a faculdade dele, o bacharel dele, voltou para Lisboa, mas ele queria continuar, claro, se relacionando com a Adélia. E aí, o que acontece? A dona Patrocínio, como ela era uma mulher, como eu expliquei para vocês, né, ali super devota, carola, o Teodorico, ele tinha horário para chegar, mesmo sendo um cara mais velho, já adulto aí, né, no início da fase adulta, ele já estava formado, mas ele tinha que chegar em casa primeiro às 6 da tarde. Depois ela foi um pouquinho mais maleável, ele podia chegar às 8 e depois às 10. Imagina para um cara que vivia tudo que ele vivia lá em Coimbra, né, chegar às 10 da noite em casa. Inclusive, não podia chegar cheirando perfume de mulher, não podia chegar cheirando bebida, não podia chegar com o cheiro da rua. Então, o que ele fazia? Quando ele saía, ele falava para a dona Patrocínio que ele ia à missa, que ele ia à igreja, que ele ia fazer uma visita ao sacrário, enfim, qualquer coisa relacionada à religião, né, à devoção lá. E aí, claro que ele ia ver a Adélia, passava lá a noite com ela, né, uma tarde, enfim, um dia todo, e aí ele voltava, colocava um incenso no bolso, acendia o incenso da igreja, né, e chegava em casa, falava que estava na missa, aí a dona Patrocínio falava, nossa, é verdade, olha esse cheirinho de igreja, realmente Teodorico estava na igreja. E aí ficava tudo bem. A Adélia, como já era uma mulher mais velha, né, e sabia dessa vida carola falsa do Teodorico, ela também não era flor que se cheire, né? Não era uma pessoa muito boa. Ela deu um pé na bunda dele. Na verdade, ela nem avisou, ela simplesmente trocou. Chegou outro parceiro lá dela, ficou na casa dela, e aí ela falou, olha, aquele cara lá, falou pro parceiro atual, né? Aquele cara lá é um carola, né? Ele quer saber de igreja, tem que chegar cedo em casa, e deu um pé na bunda dele por causa disso, e ele descobriu isso, ficou muito chateado, muito desapontado, foi embora, E aí um dia eles estavam lá, o Teodorico estava na casa dele, né, na casa da dona Patrocínio, e aí eles estavam lá num almoço, num jantar, em alguma ocasião especial, porque a dona Patrocínio, ela recebia muitos amigos em casa. Apesar dela ser uma mulher amargurada, ela tinha alguns amigos que, inclusive, o Teodorico vai chamar de bajuladores. Então, vamos colocar aqui, amigos bajuladores. Que amigos são esses? Padres, né? E pessoas mais próximas. Então, entre eles estava o doutor Margaride, que era um amigo da família. Tinha também o Justino, que era uma espécie de contador aí, né? Tinha também o padre Pinheiro, tinha o padre Casemiro, tinha o Justino, o doutor Margaride, né? Essas pessoas eram os amigos da Tite e eles eram muito bajuladores, né? O Teodorico achava que eles tinham interesse no dinheiro dela e realmente tinha, porque uma mulher amarga daquele jeito, né? E aí, claro, ela como sendo uma pessoa ali super devota, ela também não se metia com gente que era do mundo, como ela dizia, né? Ela então mantinha relação com as pessoas direitas ali, né? Com o padre, com o doutor Margaride, com o Justino, que era uma espécie de contador ali. O doutor Margaride, ele era um amigo da Tite, ele era amigo da família e ele era amigo, inclusive, do comendador Godinho. Eu vou colocar o comendador aqui, olha. Que era o tio da Tite, que deixou todo o dinheiro para ela. Tá? Então vai aparecer esse nome algumas vezes na história. E aí, numa dessas reuniões que eles faziam na casa da dona Patrocínio, o Teodorico chegou lá, depois de ter encontrado um amigo da faculdade, falando que tinha ido a Paris, que Paris era maravilhosa e tudo mais. Ele chegou lá com essa ideia, falou, Tite, o que você acha de eu ir para Paris, né, para visitar as igrejas, é claro, para conhecer, né, como que, para conhecer lugares importantes da religião lá. E aí ela fala, meu Deus do céu, que horror, que absurdo. Paris, que horror. Paris é a cidade do pecado, né? Tudo errado, as pessoas lá não estão se importando, são pessoas que vivem no mundo do pecado, da carne, enfim. Ela achava Paris horrível
E aí o Teodorico falou, ah, tá bom, né, enfim, eu queria ir lá só para conhecer a igreja, mas então não vou. E aí um dos amigos ali sugeriram então que ela mandasse o Teodorico para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque é a Terra Santa. Vocês conhecem, gente, a história do cristianismo? Ou então, por exemplo, a história do próprio Jesus Cristo? Né? Você não precisa ser da religião para poder conhecer, mas vocês já devem ter escutado falar que, é claro, existe a Terra Santa, né? Existe Jerusalém. E aí lá é que se deu o início foi fundado o mito do cristianismo, né? A construção da religião. E aí, é claro, é muito importante para a religião católica, que a gente está falando da Dona Patrocínio como uma católica fervorosa, né? Assim como vocês precisam lembrar que a gente está num contexto aqui de Portugal. E Portugal era um país extremamente católico, extremamente religioso. Lembra que eu falei para vocês no início da aula que existia uma construção, né, de mitos fundadores de Portugal e que os portugueses acreditavam que eles eram escolhidos por Deus, que era uma nação divina e por isso eles cresceram e tiveram muitos impérios ali, conquistaram muitas colônias, tiveram muito dinheiro e aí nesse momento as coisas estavam estagnadas em Portugal. Então a religião sempre teve muita importância ali, né, naquela nação, naquele espaço, na construção da história de Portugal. E aqui a gente vê isso também na narrativa, né, nessa construção da história. Então, eles falam assim, olha, a senhora tem que mandar o Teodorico para Jerusalém no seu lugar, porque você já não tem mais condições, saúde, né, para poder ir para lá, viajar. Então, manda o Teodorico, porque você pode mandar o representante da família no seu lugar, para ele conhecer a Terra Santa, pisar onde Jesus pisou, né, entrar nas águas do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, enfim. Ela acha o máximo e fala, então, falou, você vai, né? Então, vamos fazer assim. Não dessa forma, né, gente? Claro. E aí, ela manda o Teodorico para Jerusalém. E assim, gente, se encerra essa primeira parte do livro, né? Essa primeira parte acaba dessa forma. Então, o Teodorico aqui, vou colocar o Theo, é mandado para Jerusalém. Tudo bem?